Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais Não Temas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você neste dia seja fortalecido pela paz de Cristo e assim possa caminhar, na graça do Senhor e sabendo que em Cristo nós podemos vencer este mundo. Este é o versículo de hoje, aonde nós, assim como Cristo venceu, nós podemos vencer também. Ele nos dá essa garantia. O texto se encontra aqui em João, capítulo 16, verso 33, um versículo muito conhecido no meio evangélico. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. De novo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos esta garantia do Senhor de que a paz nele, apesar das aflições, nós podemos, assim como ele venceu, podemos vencer também. As lutas e as dificuldades que podem nos sobrevir não podem tirar a nossa paz, se a nossa paz estiver no Senhor. Falamos disso na sexta-feira passada. Jesus falou em João 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz, não como o mundo, mas a paz de Cristo então é diferente da paz do mundo. Há três coisas aqui, ou três lições preciosas nesse versículo. Ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus fala de coisas que ele tem dito e o quanto nós precisamos aprender das coisas que Jesus disse para que nós possamos ter paz nele. É uma paz diferente, mas veja, essa paz ela só pode ser vista em nós se nós estamos ouvindo o que Jesus tem a dizer. Ele falou em vários momentos sobre essas coisas que ele tem dito, e é interessante que ao longo de todo o discurso aqui naquele momento da ceia, nós vemos ele falando várias questões aqui sobre o que ele tem dito. No capítulo 14, verso 25, ele diz: isso vos tenho dito estando ainda convosco. Ou seja, para que você tenha a paz de Cristo, você tem a paz nele, você tem que ter comunhão com ele. Ele também diz no versículo de capítulo 15, verso 11: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, para que possamos ter a paz de Cristo e uma paz que nos traga alegria. Precisamos ouvir a voz de Cristo, ou seja, esse é o segredo da alegria, o segredo da comunhão, o segredo da alegria. E também no capítulo 16, verso 1, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. O segredo da integridade, o segredo da comunhão, da alegria, da integridade, aonde ouvindo a voz de Cristo, o que ele tem a dizer, tenho-vos dito essas coisas, então nós encontraremos esta integridade, não vai faltar algo em nossa vida. E o segredo da oração, no versículo 25 do capítulo 16, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome,
e não vos digo que rogareis ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido em mim, e que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, ou seja, o segredo da oração. Ele tem dito estas coisas para que possamos então entender as palavras dele e orar de maneira que o Pai nos ouça e nos atenda. E aí agora vem o segredo da vitória. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim, e vocês então vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, não temas. O não temas de hoje aqui se encontra exatamente nessas palavras de ter bom ânimo. Mas para que nesse primeiro ponto nós possamos ter paz em Cristo, precisamos ouvir o que Ele tem a dizer. Tenho-vos dito para que estas coisas vos tenho dito. Talvez o problema de muitos não terem paz, ainda a paz de Cristo em seus corações, é porque ainda falta ouvir mais de Cristo. Falta ouvir mais do nosso Salvador, falta ouvir mais daquele que pode nos encher de paz. Nas palavras de Cristo, nosso coração se enche de paz. E a paz nele. Então, é em mim, quando o texto diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Você não vai encontrar esta paz em outro lugar. Você não vai encontrar esta paz em nenhum outro recurso. Cristo é aquele que nos traz a paz. Só Ele pode nos auxiliar. Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: Cristo quer que seus discípulos tenham paz. Você está se preocupando hoje à noite, ou hoje em dia, vamos já mudar aqui, transformar as palavras de Spurgeon, né? Você está se preocupando hoje em dia, você tem medo do dia de amanhã, você está com medo das provações que virão. Cristo quer que você esteja em paz. Fique quieto, fique quieto. Deixe tudo ainda estar dentro do seu coração e espere a vontade do seu Pai. No mundo vós terão a tribulação. No debulhamento de Deus, o craceiro será continuado. Se você é filho de Deus, você terá que sofrer. O capitão de nossa salvação foi feito perfeito através de sofrimentos. E os bons soldados de Jesus Cristo devem esperar passar pela mesma experiência. Contanto que você esteja aqui, você será julgado. No mundo tereis as tribulações, as aflições, mas seja de boa alegria, eu superei o mundo. Pense nisso. O Cristo que está prestes às suas grandes gotas de sangue e morrer na cruz do Calvário diz: eu vim, vi, conquistei, eu superei. E como ele superou, você também. Se você é seu verdadeiro seguidor, você pode vencer também, se você for o verdadeiro seguidor. E para que você vença, é necessário que você ouça e tenha a paz de Cristo. Sem ouvir Jesus e querer a paz de Cristo é algo que não condiz ou que não acontece. Você não vai ter a paz de Cristo sem ouvir Cristo. Eu vos tenho dito essas coisas. E Ele tem dito para quê? Para quê? Para que você tenha paz nele. Então, aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que estão passando por aflições, angústias, sofrimentos, tribulações e desesperos e que não conseguem ter paz nesses momentos de aflição, talvez seja a falta de Bíblia, talvez seja a falta de ouvir Cristo falando. É nas palavras de Cristo que vamos encontrar a paz de Cristo. Eu preciso ouvi-lo
para que a paz dele esteja em mim. Segundo, ele diz aqui uma realidade que nós não podemos nunca nos esquecer. Ele diz: no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. E as aflições virão, e elas nos trarão lutas, e nenhum cristão, verdadeiro cristão, deixa de passar por lutas, seja enfermidades, seja questões financeiras, seja de relacionamento, seja de crises deste mundo que todo cristão é acometido. O cristão, aquele que crê em Cristo, aquele que tem fé no Senhor, não está colocado numa bolha em que ele não sofre. Pelo contrário, ele sofre como todos sofrem. A questão é como ele sofre. Porque se ele tem ouvido as palavras de Cristo, a paz de Deus está nele, então as aflições que o mundo traz, e veja, diz que no mundo, e esta paz vai ser exercida no mundo, porque no mundo nós passamos por estas aflições. Então, no mundo nós vamos ter não a paz, e não é também a paz, como ele já disse no capítulo 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo pode nos enganar, porque muitas vezes ele está nos trazendo coisas que nós pensamos que nos trarão alegria e satisfação. Os prazeres do mundo parece que não vão nos trazer uma paz diferente, mas pelo contrário, o que o mundo tem a nos oferecer é aflições. Por isso que no capítulo 15 ele fala que o mundo nos odeia, e que se odiou a Cristo, também odiarão a nós. Aqui vai uma questão interessante para nós entendermos também. Se o mundo não está te perseguindo, se você não tem as aflições do mundo, é sinal de que o mundo está querendo te enganar com as suas opções de paz. E você está feliz, tranquilo, alegre, sorridente, pensando que está tudo dando certo, né? Porque o mundo está te oferecendo uma paz para te enganar. São os prazeres, as alegrias, as satisfações, e você vai sendo iludido e enganado com esse tipo de satisfação, acreditando ser a paz de Deus, mas não é. O mundo está te trazendo ilusões que você ainda não compreendeu. Mas aqueles que compreendem e que têm negado essas facilidades e prazeres e satisfações e paz que o mundo oferece, então aqueles que têm o despertamento espiritual para compreender as coisas deste mundo, então vão observar e perceber as aflições. Mas eles não se desesperam, porque eles têm a paz de Cristo. E nas aflições do mundo, então, somos acometidos de vários males que nos trazem terríveis momentos tristes. Os discípulos também viveram esses momentos tristes, e Jesus sabe disso. Então, nós precisamos sempre entender de que o cristão tem os seus momentos desafiadores. Jesus nunca negou isso aos discípulos, sempre disse, desde Mateus 10, desde o chamado dos discípulos, Jesus sempre alertou e sempre deixou claro que haveria aflições, haveriam dificuldades, haveriam situações complicadas. Mas veja, Jesus não para por aí, e graças a Deus por isso, que Jesus não termina esta palavra com esta expressão, mas ele diz agora a terceira frase que nos traz uma alegria grandiosa. Ele diz, mas tem de bom ânimo, né? É a outra referência para o não temas. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante esta colocação,
né? Eu venci o mundo, né? E o que isso pode te ajudar? Porque Jesus venceu o mundo, mas e você? Né? E eu? E os discípulos talvez pensariam assim, e eu? Então, nesse sentido, nós precisamos compreender o que alguns já disseram. João Calvino diz sobre eu venci o mundo, ele diz assim, como sempre há muitas razões para tremer, ele mostra que devemos estar confiantes por esse motivo, que ele obteve uma vitória sobre o mundo, não para si próprio, mas por nossa causa. Assim, embora em nós mesmos quase nos oprimamos, se contemplarmos a glória magnífica a qual nossa cabeça foi exaltada, podemos desprezar ousadamente todos os males que pairam sobre nós. Se, portanto, desejamos ser cristãos, não devemos buscar isenção da cruz, mas devemos estar satisfeitos com essa única consideração, que lutando sobre a bandeira de Cristo, estamos além de todo perigo, mesmo no meio do combate. Sobre esse momento em que Jesus fala, eu venci o mundo, sobre o mundo, Cristo aqui inclui tudo que se opõe à salvação dos crentes, e especialmente todas as corrupções que Satanás abusa com o objetivo de nos envergonhar. Cristo venceu tudo que o mundo oferece contra a nossa salvação, Cristo venceu. E então, aquilo que pode, um pecado terrível, que também pode fazer com que você pense que você não é mais um cristão. E se você crê em Cristo, a fé nos faz então vencer como Cristo venceu. É interessante que um ilustrador, um teólogo, ilustrador da Bíblia, ele vai dizer o seguinte: nossa participação na vitória do Mestre, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, parece uma forma irrelevante de argumentar. O que importa para mim é, embora ele tenha vencido, tanto melhor para ele. Ele venceu. Mas de que adianta para mim? Eu não venci. Pode nos ajudar um pouco em uma luta mais árdua se soubéssemos que um irmão lutou e conquistou? Enquanto você está na luta, saber que um irmão, olha, eu já passei por isso e já venci. Talvez você já ouviu isso de alguém, né? Olha, a luta que você está vivendo eu já vivi e eu passei por ela e venci. Mas saber que o outro venceu te ajuda a vencer quando você está naquela luta. E aí ele diz assim, mas a vitória de Cristo é de muito pouco uso prático para mim, se tudo isso serve para me mostrar como lutar. Você deve ir mais fundo do que isso. Eu venci o mundo, eu virei. O que Jesus está querendo dizer aqui é que eu virei e colocarei meu espírito de vencedor na hora das suas fraquezas, e ser em você o poder conquistador e onipotente. Não é você que vai vencer, é Cristo que vai vencer por meio do Espírito em você. Por isso é importante você ouvir o que ele tem a dizer. E ele já falou sobre o Espírito Santo no capítulo 14 e também agora no capítulo 16. Ele fala do Espírito do Consolador que viria. Como é importante o Consolador em nós, porque é Ele que nos garante a vitória sobre o mundo. É Ele que nos dá a condição de vencer o mundo. Vencer o mundo é algo que nós não conseguimos sem Cristo. Vencer o mundo, como Jesus venceu, implica em que eu renunciei o mundo para então conseguir conquistar e vencer como Cristo venceu. E aqui João, também na primeira carta, eu quero encerrar aqui com esse texto tão maravilhoso que nos implica nesta vitória sobre o mundo. Capítulo 5, versos de 1 a 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versos de 1 a 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E João também fala no seu evangelho, no capítulo 14, sobre isso, sobre amar e guardar os mandamentos. Porque este é o amor de Deus. O quê? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Você já ouviu algum crente dizer assim: nossa, é difícil fazer a vontade de Deus, é difícil cumprir? Se nós amamos a Deus, eles não são penosos. Você já pensou nisso também? Que talvez as dificuldades que nós estamos vendo para obedecer ao Senhor, talvez seja porque ainda não guardamos, porque se guardamos, nós amamos, e se amamos, eles não são penosos, eles não são difíceis. E aí João então ensina aos seus leitores no verso 4 e 5, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aqueles que são verdadeiros filhos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha como as coisas estão ligadas umas nas outras e que a Bíblia nos traz. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, a fé em Cristo nos dá vitória sobre o mundo. Se temos sido iludidos, enganados pelo mundo, se o mundo tem nos afligido e tem conseguido sua vitória sobre nós, talvez seja porque nós ainda não estamos ouvindo as coisas que Jesus está dizendo, tendo-vos dito essas coisas. Talvez porque nós não estamos ouvindo Jesus, a paz de Jesus não está em nós. E então nós temos buscado a paz em outros recursos. E também estamos vendo as aflições do mundo e estamos sendo enganados pensando que essas aflições são paz, a paz que o mundo dá, que não é a mesma que Jesus, que a paz que Jesus dá. E nesse sentido, então, estamos perdendo para o mundo, quando deveríamos vencer como Jesus venceu. Jesus está dizendo isso aos discípulos naquele momento da ceia, dizendo que eles teriam muitas tribulações e que ele ia morrer, mas que sabia que os discípulos iam ter lutas difíceis. Ele venceu. E quando ele diz que ele venceu o mundo, era para trazer tranquilidade aos discípulos, para que eles compreendessem: vocês vão passar pelas mesmas coisas que eu passei, vocês também vão sofrer, vocês também vão morrer, né? Mas assim como Cristo, eles também um dia ressuscitariam, e um dia eles também estariam na glória com o Senhor. E todos eles ali que creram, a não ser Judas, exceto Judas, né, que renunciou, que no capítulo 13 nós vimos que o diabo entrou no seu coração. Os 11 foram firmes com o Senhor, tiveram a paz de Cristo, ouviram o que Jesus tinha a dizer, e porque ouviram Jesus, tiveram a paz de Cristo, viram as aflições do mundo e venceram o mundo com a fé em Cristo. Nunca deixaram de crer em Jesus. E aqueles 11, então, estão com Cristo neste momento. Um dia ressuscitarão, como nós também ressuscitaremos junto com eles naquele grande dia quando Jesus vier. E em espírito eles estão lá, mas um dia ressuscitarão no seu corpo glorificado, e então verão e estarão com o Senhor, como Jesus também com seu corpo glorificado subiu aos céus. Eles também vão subir, assim como todos nós também, como Paulo nos ensina em Tessalonicenses capítulo 4. Meu querido, a paz de Cristo só virá se nós temos ouvido o que o Senhor tem a dizer. Nós temos a realidade de que vivemos num mundo cheio de aflições, e porque somos cristãos
E porque escolhemos a paz de Cristo, então o mundo nos aflige. Mas tenha bom ânimo, não temas, não temas, porque se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer com a sua vida em nossa vida. Que Deus abençoe você nesse dia, nessas lutas, nesses enfrentamentos que todos nós temos, e que o Senhor seja a tua força, que o Espírito Santo, que nos dá a capacidade para vencer o mundo, a fé em Cristo, que nos ajuda a vencer o mundo, esteja em você, e que este dia cheio de desafios seja um dia de vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus que nos dá a vitória.